E aí, pessoal? Beleza? Como é que tá aí nessa quarentena? Cansado, né, crianças? Tá muito difícil, né? Eu também não vejo a hora de acabar logo isso e a gente voltar às nossas atividades normais. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos continuar com as nossas aulas aqui online, tá certo? Olha, nós temos hoje dois probleminhas para resolver, que foram problemas que a gente passou naquele grupo do WhatsApp dessa galera aí do oitavo e do nono ano que está estudando com a gente, tá certo? Então nós temos dois probleminhas que dizem o seguinte, vamos ver esse aqui, ó. Quantos números é possível formar com três algarismos distintos? Distintos quer dizer o quê? Diferentes. Algarismos diferentes. Quantas possibilidades eu tenho de formar um número com três algarismos diferentes? Tá certo? Nós vamos usar tanto para esse quanto para esse o princípio fundamental da contagem, que é o princípio da multiplicação. E é bem simples, porque eu não vou utilizar aquela árvore de possibilidades de combinações. Nós vamos usar simplesmente o princípio multiplicativo. Vamos dar uma olhadinha nesse problema aqui. Quantos números é possível formar com três algarismos distintos? Ora, nós sabemos que os algarismos que existem, que nós trabalhamos, são os algarismos chamados indo-arábicos, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Daí até aí são todos os algarismos que nós utilizamos para formar todos os outros números, todos os outros algarismos, tá certo? Bom, enfim, quantos nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 algarismos arábicos. Só que você concorda comigo que se eu for formar um algarismo começando por 0, não vai dar certo. Por exemplo, 0,48. Olha, esse número na verdade é 48. Confere? Então, esse número aí não é um número que vai satisfazer aquilo que ele está pedindo, que é o quê? Números para se formar com três algarismos distintos. Logo, se eu for levar em consideração essa primeira casa, nas possibilidades, o 0 não entra. Quantos números entrariam tirando o 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 algarismos. Então, na primeira possibilidade da primeira casa, são 9 algarismos. A primeira possibilidade de se colocar são 9, tirando, logicamente, o 0, 9 algarismos. Bom, segunda casa. Na segunda casa, o 0 já entra, porque você há de convir comigo que se eu colocar aqui 408, isso aqui é um algarismo realmente que representa uma quantidade de 408, tá certo? Logo, o 0 entra na segunda possibilidade. São três possibilidades, né? O 9 é a primeira possibilidade, que eu vou multiplicar. A segunda possibilidade, o 0 já entra nessa possibilidade. Só que como tem que ser algarismos distintos, vamos dizer que na primeira eu peguei o número 1. Na segunda eu já não posso pegar o número 1, porque eles têm que ser diferentes. Então o 1 não vai entrar, só um exemplo, poderia ser qualquer um. 1 não vai entrar, passa-se novamente a termos quantos números? Vamos tirar o 1 aqui, ó. Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E com o 0 que vai entrar, 9. Então na segunda possibilidade, eu também tenho 9 algarismos para entrar nessa brincadeira aí. Bom, agora nós vamos para a terceira possibilidade. Na terceira possibilidade, já não pode entrar nem o 0 e, hipoteticamente, também não pode entrar o 1. Tá certo? Então, sobram quantas possibilidades? Sobram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 possibilidades. Então, vamos voltar. Na primeira possibilidade, entraram 9 algarismos, porque o 0 não entra nessa questão. Na segunda possibilidade, o 0 volta. Seriam 10. Só que como eu tenho que tirar um desses aqui, nós tiramos o caso 1, o 0 voltou, deu 10, só que eu tirei um que eu já tinha utilizado, voltou a ser 9 na segunda possibilidade. E na terceira possibilidade já não entra nem o 0 e nem o número que eu teoricamente escolhi. Já entra o quê? 8 algarismos. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as multiplicações desses números. Neste caso aqui, 9 vezes 9, 81. E 81 vezes 8, 648. São 648 possibilidades de formar algarismos distintos. É possível formar 648 algarismos distintos. Olha, se eu resolvi esse exercício dessa forma, o próximo probleminha eu vou resolver da mesma forma. Só que agora eu não tenho todos os algarismos indo-arábicos.
eu tenho alguns algarismos, que são o 0, o 3, o 5, o 6, o 8 e o 9. Ora, nós já sabemos que na primeira possibilidade o 0 não pode entrar, conforme aconteceu no de cima, tá certo? Então, quantos algarismos eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que como na primeira possibilidade não pode entrar o 0, então na primeira tabelinha de possibilidade vou ter o quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. Só que na primeira possibilidade o 0 não entra. Então na primeira possibilidade são 5 algarismos. Na segunda possibilidade, o 0 pode entrar. Só que eu vou ter que retirar um desses que teoricamente eu usei na primeira possibilidade. Poderia ser o 3. Olha, volta o 0, mas tira o 3. Quantos ficam? 0 é 1, 2, 3, 4, 5 também. 5 possibilidades. Seriam 5 vezes 5, tá certo? E depois, logicamente, que agora eu vou tirar mais um algarismo, estando 0 e tirando o outro que eu já tinha tirado, eu já não vou ter mais 5 possibilidades. Eu vou ter 4 possibilidades de algarismos, tá certo? Então isso aqui vai virar o quê? Uma multiplicação. 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 4, nós vamos ter 100. Essa é a resposta do nosso probleminha. Então no primeiro, todos os algarismos indo-arábicos, tirei o 0, 9 possibilidades. Coloquei o 0 na segunda possibilidade, mas tirei outro número, 9 possibilidades de novo. E depois tirei o 0 e aquele número que eu já tinha utilizado, sobraram 8 possibilidades. 9 vezes 9 é 81, 81 vezes 8, 648. Tá certo? Aqui, mesma coisa, tirei o 0, 5 possibilidades, 5 algarismos. Depois, voltei com 0, tirei outro número, novamente 5 possibilidades. E agora, eu retirei o 0 e o número que teoricamente eu utilizei, que foi o 3. E sobraram 4 possibilidades na terceira casa, que são 3 casas. Tá certo? Então ficou 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 4, 100 possibilidades. Aí 100 números, né? 100 números distintos. Tá certo, pessoal? Espero que tenha ajudado. A galera tá tentando resolver esses probleminhas aí. E nas próximas aulas nós vamos ter mais problemas para vocês, tá bom? Obrigado e até a próxima.